Áudio, cadê o vídeo? Boa noite para todos e todas, e todes e todes. Gente, só tem um pequeno problema, eu fico doidinha se eu ficar falando, tá, e lendo. Então, o Raul, meu auxiliar, tá? Então, ele vai ler, né, se tiver alguma... Mas nada impede de que vocês também façam alguma observação, né? Tem uma luz muito forte lá atrás. Pronto, não vai. Tá. Melhorou, né? Então, nada impede que vocês façam alguma observação, contribuir. Muito pelo contrário, estou doidinha para que todo mundo colabore, porque essa semana o negócio foi tenso. Eu queria até chorar em estado fetal, até acabar o fôlego, mas não teve jeito, porque eu tinha que trabalhar, né? Coisas da vida. Mas então, vou fazer uma oração primeiro, tá? E pedindo a Deus, né? Direção. Querido Pai, diante do Senhor nós nos encontramos agora em oração, Pai. Te agradecemos, Pai, e te louvamos com os nossos dons e talentos, Pai. Alguns muito mais talentosos que os outros, né, Senhor? Mas estamos aqui, Senhor, colocando o talento que o Senhor nos deu. E, Senhor, abençoa a nossa mente, nós possamos entender, que nós possamos entrar em comunhão, inclusive neste momento, Pai. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Adoraria que vocês tivessem dúvidas e o David respondesse, né? Podem expor suas dúvidas para o David responder. Vamos lá. Eu só preciso daqui de um auxílio para apresentar. Só um instantinho. Cadê sua apresentação? O Raul tá parecendo o William Bonner. Você viu que lindo? Não. Não era apaixonada. Eu não acredito no seu nome. Peraí. Só vai ficar difícil para eu ver, né, os comentários, então, Raul, porque eu não vejo os comentários de vocês neste momento, né? E aí ele vai ficar, enquanto escrita, ele vai ficar olhando, mas áudio vocês podem falar. Então, agora, no capítulo, a gente vai ver uma segunda parte, né, do capítulo 4, porque a primeira parte foi a Luciane, né, que falou sobre, a gente vai ver ali Não foi antes do Calo. Falou sobre modelos de religião, modelos de pensar. São Tomás, 5 vias, São Tomás de Aquino. E aí ela falou essa parte, né? E agora a gente vai falar daí um pouquinho para frente. Dúvida? Eles me veem no quadradinho aqui do lado? Pronto, aqui pra você enxergar o que tá aqui, que eles estão lendo. Então, não tem aqui. Então, vamos lá. Então, ciência e filosofia da religião. O interessante... É só tirar no modo. O Raul... Ele saiu com... Até tirar o áudio, né? Então, é interessante que o capítulo 3, eu não tinha me atido para isso, é religião... Perdão. E filosofia da ciência, né? E agora é ciência e filosofia da religião. Gente, isso confundiu a minha mente de um tanto, que vocês não têm noção. A parte boa é que nós estamos entre amigos e confesso que claro que eu vou falar, né? Mas eu não achei no Alistair, a transição dos assuntos era muito estanque, quer dizer, não havia transição. Então, ele passava de um assunto para mim, no meu ponto de vista, ele passava de um assunto para o outro de uma forma abrupta,
sem fazer transição. Isso para mim dificultou demais a entender a fala, o que ele tinha para, né, falar ao todo no capítulo. Então vamos lá. Então, esse aqui é o nosso roteiro, tá? São os capítulos, né? Vamos falar de argumentos, vamos falar assim, né? Tipo, falar por cima de argumentos filosóficos tradicionais para a existência de Deus, né? Essa parte era basicamente da Luciane, mas a gente dividiu, né? E uma parte desse capítulo para frente era meu. Ambiguidade da prova, justificação na ciência e na teologia, ação de Deus no mundo, milagres e leis da natureza, a teologia natural, argumentos evolutivos de desmistificação contra Deus, teologia natural, é Deus a melhor explicação do nosso universo, e, finalmente, uma meta-questão, criação e uniformidade da natureza. Então, vamos lá para o início, né? Então, dentro do capítulo Argumentos Filosóficos Tradicionais para a Existência de Deus, a Luciane falou sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, né? Ficou também o argumento Calan, e daqui em diante basicamente basicamente a minha parte, né? O argumento Calan, sinceramente, eu acredito, eu percebi muito próximo das 5 vias de Tomás de Aquino. E quem usa, e segundo aqui o Alistair, quem usa muito é o William Lane Craig. Então eu pensei assim, né? Se o William Lane Craig, que é o homem da defesa da fé, usa, não pode ser ruim. Né? Então o que ele diz? Tudo que tem um começo deve ter uma causa. O argumento Calan. O argumento Calan não é o nome de uma pessoa, ele não explica direitinho, mas ele é usado numa escola de filosofia árabe, tá? Que eu imagino que seja a escola Calan, mas ele não discerne, não discorre muito sobre o que é o termo. O livro está aqui à minha frente, tá? Então por isso que toda hora eu vou, talvez até colocar aqui, assim. Acho que é legal. Então, o que diz esse argumento? Né, um argumento filosófico tradicional para a existência de Deus. Tudo que tem um começo deve ter uma causa. E o universo começou a existir. Portanto, o início da existência do universo deve ter sido causado por alguma coisa. E a única causa plausível, possível desse tipo é Deus. Embora alguns estudiosos considerem esse argumento uma variante do argumento cosmológico, já exposto acima, nas 5 vias de Tomás de Aquino, outros consideram que ele tem certas características distintas, merecendo um tratamento próprio, que eu, sinceramente, não vi diferença nenhuma. Né? Talvez alguma outra, sei lá, forma de colocar, né? O debate sobre o argumento centrou-se em 3 questões, uma científica e outras 2 filosóficas. Alguma coisa, eu não vou ler, sinceramente, tudo, mas eu acho interessante. Isso está na página 165, não sei se a galera que está lendo em inglês, né, conseguiu encontrar, mas está aqui na página 165. Gente, chique é outra coisa, né? Alguma coisa pode ter um começo sem ser causada? Argumento número 2. Podemos falar de um universo ter um começo? E 3. Se é possível considerar que o universo foi causado, essa causa deve ser diretamente identificada como um Deus? Isso aqui são contra-argumentos, né, sobre o argumento Calan. Então, ele vem, daqui em diante, a minha parte, né, de fato. O argumento biológico de William Paley. E, resumidamente, é assim, ele propõe a seguinte forma. As leis fixas da ciência, enfim, elas tinham contrapartes nas leis fixas da sociedade. E ambas
tanto as leis fixas da ciência quanto as leis físicas da sociedade, são baseadas na natureza divina. Na página 167, o argumento cosmológico Kalam é o argumento para a existência de Deus desenvolvido por Al-Ghazali, um teólogo muçulmano. Esse que é o argumento Kalam. Grata. Gratidão. Contribuições de David. Continua, David. Pode continuar. O argumento de Paley gira em torno de um bordão. O mundo biológico é análogo a um relógio. Aquela do relojoeiro, né, que você encontra. Mas o interessante aqui, nesse texto, o Alistair, ele traz um desenvolvimento muito maior do que eu, particularmente, costumo ouvir falar desse argumento. Né? Então, o argumento gira em torno de um bordão. O mundo biológico é análogo a um relógio. A estratégia apologética desenvolvida, eu não sei se vocês já ouviram falar, se você estiver andando num lugar e você vira uma pedra, ela pode ter existido, tá ali desde sempre, e você não saber, enfim, se alguém colocou ou não uma pedra ali. Mas se você vir um relógio, né, de pulso, se bem que naquela época relógios eram de bolso, né? Se você vir um relógio ali jogado, não, esse relógio aqui, ele foi construído e alguém o deixou ali, ou alguém o perdeu. Então, então a mesma coisa você olhando para a natureza, seria a mesma coisa, a analogia é essa, você olhando para a natureza, você não consegue não ver que houve um criador, usando a mesma analogia do relógio, né? Então, alguém o fez, alguém o deixou, seja como for, mas esse relógio, ele veio de um lugar, feito por alguém, com um propósito. Então, a estratégia apologética desenvolvida por Paley repousa sobre o estabelecimento dessa analogia vívida, que possui potencial imaginativo suficiente para conduzir seus leitores e subverter a força evidencial das objeções, né, daqueles que dêem conta, que podem ser levantadas contra a sua abordagem. A analogia do relógio de Paley pode não ter sido original, já que foi empregada por autores holandeses em meados do século XVIII, 1700. Entretanto, o uso que ele faz dessa analogia, mostra talento e criatividade, que não podem ser desprezados. E tem aqui uma parte interessante, no início do tratado dele de teologia natural. Inclusive, então, ele escreveu um livro sobre teologia natural. Suponha que, ao atravessar, essa aqui é a analogia dele. Então, isso aqui foi meio que eu já expliquei. O que distingue o relógio da pedra? Né? Então, você tem um criador, você tem um propósito. Então, lá na frente, ele já fala assim, a discussão prolongada de Paley sobre o relógio visa estabelecer uma estrutura de interpretação, capaz de ser transferida para outros objetos, que parecem mostrar evidências de design. A análise detalhada de Paley no mecanismo do relógio visa estabelecer que este relógio é uma invenção. Ele tem um termo aqui que ele fala bem interessante, de complexidade. Ele não é simplesmente uma invenção, vou criar alguma coisa, mas é algo que traz a ideia de minuciosidade, sabe? Que é uma invenção, mostrando evidências de que foi inicialmente projetado e posteriormente construído para uma finalidade específica, indicando, portanto, a existência de um designer. E para Paley, esses mesmos padrões podem ser discernidos no mundo biológico, de organização, de propósito, né? Então, terminando, interessante que a ideia de Paley não foi desacreditada por Darwin. Nós estamos na página 172. Muitos teólogos das décadas de 1860 e 70 consideravam que, na realidade, Darwin havia resgatado a abordagem de Paley, a teologia natural, colocando-a em uma base intelectual mais firme.
retificando uma premissa defeituosa, em última análise fatal. E eu achei isso aqui extremamente interessante, na página 172. Charles Kinsey ponderava que a palavra criação implicava em processo. Se você for ler lá na Gênesis, a ideia, realmente, quando Deus criou, ele não criou, né? Puf! Ele criou num processo de seis períodos criacionais, né? Mesmo porque, como diz lá na palavra, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós, 1000 anos para Deus é um dia para nós, enfim. A ideia de cronologia é transcendente, ela não é o que é para a gente, né? Então, a ideia, para Charles King, ele traz essa observação, que a palavra criação implicava num processo, e não em um mero evento, de modo que a teoria de Darwin realmente esclareceu o mecanismo dessa criação feita de forma processual, de um processo criacional. Aí vem a frase que eu achei interessantíssima. Sabíamos antigamente que Deus era tão sábio que podia fazer todas as coisas. Mas eis que ele é ainda tão mais sábio que pode fazer todas as coisas se fazerem a si mesmas. Ainda que a ideia é meio deísta aqui, né? Que Deus criou e vai lá, se vira, você que lute. Mas, enfim, eu achei muito bonita essa frase dele aqui. Onde Paley, continuando, pensava em criação estática, na qual Deus parecia desempenhar apenas um papel de uma figura nominal, Kingsley, esse que eu acabei de mencionar, defendia que Darwin tornara possível ver a criação como um processo dinâmico, que eu concordo particularmente. Fundamental, mas não de forma deísta, e sim de uma forma teísta. Fundamentalmente teológico, dirigido pela providência divina. O deísmo, para Kingsley, oferecia apenas um sonho arrepiante de um universo morto, não governado por um Deus ausente. O darwinismo, quando corretamente interpretado, ao contrário, oferecia a visão de um universo vivo, que constantemente melhorava sob a direção sábia de seu benevolente Criador. E é assim que eu creio, particularmente, né? Inclusive, é uma coisa interessante, porque tem algumas pessoas novas no grupo. A ABC2, ela não tem uma bandeira de um criacionismo, né? Então, ela não defende criacionismo de terra antiga, terra jovem, design inteligente, e nem o evolucionismo criacionista, né? Então, eu particularmente, eu posso acreditar em algo, o Raul em outro, o David em outro, enfim, e isso não significa que a ABC2, enquanto instituição, ela aprove, enfim, ela levante essa bandeira, né? Ela, dentro da ABC2, há liberdade de você acreditar em qualquer uma das formas criacionistas. Inclusive, a Biólogos, né, que a Nath tinha comentado, onde, não lembro, ela é basicamente criacionista evolucionária, criacionista evolutiva, né? E tem outras organizações lá nos Estados Unidos que elas levantam uma só bandeira, né? Aqui a ABC2 não, ela levanta todas. Todas, todes e todes, enfim. Vou apanhar. Vamos lá. A ambiguidade da prova. Eu achei... ambiguidade da prova. A justificação na ciência e na teologia. Então, assim, a religião tem que ser provada. Toda essa parte, né, todo esse subitem do livro, eu acho que ele poderia ser melhor. Ou eu entendi errado, ou os dois, né, uma coisa não impede a outra. Mas eu achei extremamente interessante que ele desenvolve a ideia de que nem mesmo a ciência consegue provar. Porém, isso não significa que ela seja menos digna de credibilidade, né? Então, aqui no capítulo, na página 173.
O conceito de prova desempenha um papel importante na ciência, mas também na teologia, sendo geralmente entendido o conceito de prova como designando argumentos ou observações que oferecem razões convincentes para acreditar que certa teoria deve ser considerada correta. Richard Dawkins, né, conhecido nosso, principalmente da biologia, né, ele diz assim, mas afinal, ele contrapondo a fé cega da religião com a evidência esmagadora disponível pela ciência. Mas afinal, o que é fé? É um estado de espírito que leva as pessoas a acreditar em algo, não importa o quê. Na total ausência de evidências de apoio. Na total ausência de evidências de apoio. Se houvesse boas evidências de apoio, a fé seria supérflua, pois, de qualquer forma, as evidências nos obrigariam a acreditar. Só que aí, nesse momento em diante, a Alistair McGrath, ele apresenta vários pontos em que a ciência se baseia, lida sem evidências de apoio. E nem por isso ela é menos digna de credibilidade. O que eu achei interessantíssimo. Se você quiser saber mais, leia este capítulo. Eu não vou também trazer tudo mastigado para vocês. Né? Não é assim também. Vocês que lutem. Né? E assim, eu saí pela palavra. Meu Deus, eu não sei porquê, acho que vai ter algum problema, essa gravação ela vai sumir. Algo me diz isso. Então, tem aqui na página 174 uma observação que fala assim, ambas as opções são reais para cientistas. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho antes. Para apreciar a importância desse ponto, considere o debate atual na cosmologia sobre se o Big Bang deu origem a um único universo ou a uma série de universos, chamados o quê? Multiverso. Muitos cientistas ilustres apoiam a primeira abordagem. Da mesma forma que muitos cientistas igualmente notáveis apoiam a segunda. No momento, a questão não pode ser resolvida com um apelo à evidência disponível, porque não tem evidência. Ambas, um único universo ou um multiverso, são opções reais para os cientistas pensantes e informados, que tomam suas decisões com base em seus julgamentos sobre a melhor forma de interpretar as evidências e acreditar, embora não possam provar que sua interpretação está correta. Para colocar isso de forma mais técnica, eles acreditam que a sua posição é justificada, mas sabem que não podem ser provada. Então, nós estamos falando de ciência, inclusive meio que ciência de ponta, né, na parte da física, e a forma como a questão é levada é a mesma, ou muito próxima, né, na verdade, do que a fé lida, né, a religião. Aqui ele tem algumas observações, e eu achei muito interessante, eu aprendi muita coisa, gente, assim, mas o grande problema, para mim, particularmente, é fazer a concatenação, é você ligar esses conhecimentos. Ainda acho que vou ter que ler esse livro pelo menos mais umas 2 vezes. Em sentido estrito, prova só é possível nos campos da lógica e da matemática. Assim, podemos provar que 2 mais 2 são 4, ou que o todo é maior que a parte. Mas não que exista um multiverso, ou que a abordagem de Copenhague é a abordagem da física quântica. Sim, pode falar, David, por gentileza. Só uma observação que eu acho que vai te ajudar a encontrar o fim da meada. Por favor. Deixa eu botar aqui no sumário.
essa primeira parte, a transição justamente sobre os argumentos em prol da existência de Deus e o restante do capítulo, é justamente esse aspecto da ambiguidade da prova, né, que você está comentando agora. É interessante que as duas primeiras partes, ali, ciência, religião e provas da existência de Deus, e argumentos tradicionais, filosóficos tradicionais para a existência de Deus, esse capítulo está discutindo teologia natural. Sim. O tema dele é teologia natural. Então, o papel da teologia natural é você, inicialmente, né, uma perspectiva mais racionalista, a teologia natural vai querer encontrar Deus a partir da própria natureza. Isso ele vai falar mais na frente. Isso ele vai falar mais na frente. Inclusive, ele fala que lá na frente, que o termo teologia natural, ele pode ser encaixado em 4 pontos, inclusive nesse ponto que você acabou de falar. Sim. Mas, inicialmente, a ideia da teologia natural seria essa, né? Então, seriam provas extra-bíblicas, né? Você não precisaria recorrer ao texto bíblico, necessariamente, mas você partiria de evidências na realidade, no mundo, né, para provar a existência de Deus. Isso é o que dá fundamento para a tradição apologética do evidencialismo, que é muito rica na Inglaterra. Né? Ele fala do Paley, né? O Paley era inglês, e a teologia natural dele se fundamenta no evidencialismo. Né? E esse é o ponto. Justamente ele está buscando expondo esses argumentos com base na teologia natural, e aí ele vai falar sobre isso daí realmente prova a existência de Deus, né? A questão é essa. Depois ele vai migrar para visões sobre Deus, né? Que é a ação de Deus no mundo. Como então, Deus... David, assim, eu agradeço, mas no texto ele poderia fazer transição. Sim, sim. Mas o fio da meada, eu acho que é o condutor para a gente compreender o texto, é que toda essa exposição é uma exposição sobre a teologia natural. Mas é só para te dar essa noção. Porque ele realmente não entrega assim, as coisas são estanques. Esse termo, estanque. Aí você tem prova, eu acho que ele poderia aprender comigo, né? Ele falou para você. Acho que ele poderia aprender comigo. Obrigada. Falou para você que lute. Você que lute, A ideia é essa, tá? A teologia natural é o fio condutor da coisa. Depois ele vai falar de milagres, possibilidade de prova. Sim. Ele vai apresentar uma alternativa à teologia, uma nova alternativa de teologia natural, que é o que ele vem trabalhando, né? Que aí ela busca também uma fundamentação do texto bíblico. Porque a maior crítica da teologia natural é que ela se desloca, ela se distancia do texto. Do ponto de vista de uma teologia mais ortodoxa, ela se distancia do texto. Aí, por exemplo, teólogos como Karl Barth, né, vão descer o pau na teologia natural. Só que a teologia natural tem o seu valor, entendeu? Então, essa é o ponto principal. Então, esse capítulo é um capítulo sobre teologia. Grata. Então, vamos lá. E nesse item, né, nessa parte do capítulo, ele fala que o que a gente se baseia, a base onde a gente quer colocar nosso pé, da fé não, nosso pé na ciência, na verdade, que é na prova, na verdade é uma coisa meio subjetiva, ela não é tão concreta quanto que a gente pensa, né? Mesmo porque o que a gente ele fala isso, a ciência que é feita hoje, ela parte de pressupostos de verdade, mas vai que quem assistiu o mini curso hoje de ciência, né? Formas de pensar em ciência. O David participou também, né? Várias pessoas, na verdade. Logo não sei. Pessoal, não sei. Ele falou assim, gente, a gente tem ideia, até lembrei de você, David, tem ideia de C.S. Lewis hoje, com base no que a gente conhece dele, mas vai que se encontra uma caixa cheia, isso na ciência histórica, né? Vai que se encontra uma caixa cheia de cartas e a gente tem que mudar
o nosso ponto de vista sobre C.S. Lewis. Então, a mesma coisa sobre ciências biológicas, enfim. Então, você... Está provado. Está provado? Como assim? Está provado hoje, está provado segundo essas evidências, está provado segundo essa pesquisa. O que não significa que essa prova não possa mudar. Eu não sei se vocês se lembram, acho que não tem ninguém aqui mais que eu. Mas, enfim, vai que vocês leram isso em algum livro de história, que na década de 90, o ovo era proibido, assim, mais do que um ovo por semana. 2 ovos por semana era muito. Sobre tomate. Não podia comer muito tomate, porque, enfim. Aí, de repente, teve uma reviravolta do ovo, mas eu acho que foi um pouco o lobby da indústria, não, dos criadores, né? Dos hortifruti granjeiros, né? Criadores de frango devem ter feito um lobby também, mas se descobriu que não, o ovo não faz mal. Então, assim, mas não estava provado? Estava provado de acordo com algum estudo, deve ter sido um só, mas enfim. Então, hoje em dia, você não somente tem estudos em si, como você tem meta-estudos, né? Você não estuda, você não faz um estudo, você estuda os estudos. Então, essa parte da ambiguidade da prova não é trazer que a ciência não é digna de crédito. Não é isso. Mas sim que a ciência, ela também lida com fé. Ela lida com crenças, com ideias temporárias, que naquele momento ela te leva a acreditar naquilo. O Raul quer falar algo. Então, só que além de as ciências lidarem com provas, existe a questão epistêmica da prova. Como a comunidade científica ela é dotada de certas crenças, um conjunto de crenças que as fazem validar algo como verdadeiro, algo como científico, também existe um conjunto de crenças que fazem com que eles validem isso epistemicamente. É justamente nesse ponto que o McGrath vai fazer uma proposta, tipo, para que ele consiga inserir a ideia de que Deus é verdadeiro e de que ele é justificável para se fazer ciência. É preciso você entender o que é verdadeiro e justificável para o fazer científico, né? Não sei se nesse capítulo ou no capítulo 5 ele vai falar da questão da prova científica de que Deus é verdadeiro. Eu acho que é no próximo capítulo, se eu não me engano. Então, a prova da existência de Deus, dentro da teologia, ela é válida, mas dentro do arcabouço metodológico das ciências exatas, que é, no caso, o que o McGrath fala, não. Então, é nesse sentido que ele vai falar que não. As ciências exatas, elas precisam levar em consideração de que elas têm algumas ferramentas, mas elas não conseguem lidar com um todo. Né? É isso, desculpa. Não, é isso. Pode continuar. Então, um termo que seria mais apropriado seria justificação, né, na página 175. Porque a justificação pode ser entendida como o processo pelo qual uma crença se torna uma crença justificada. Por exemplo, através da enumeração das boas razões que alguém possa ter para defender uma crença como provavelmente verdadeira. Então, você tem, ao invés de ter uma prova cabal, digamos assim, você tem, a ideia é você ter justificação, porque você tem uma lista, né, de razões, de evidências, para você ter aquilo como digno de crédito, né? Gente, eu estou lendo minhas observações, o livro está todo azul. Bom, e sobre o conceito de evidência, é reconhecido como uma noção teórica, não uma noção empírica.
Achei interessante. Evidência não é algo observado dentro da natureza ou lido a partir dela. A evidência é moldada por suposições, por hipóteses, que criam ou seja, uma evidência ela também tem um lado do observador. Porque o que é uma evidência para você pode não ser o que é uma evidência para mim. Ou seja, esse lado... eu falei assim, gente, mas assim, como que evidência é uma noção teórica e não uma noção empírica? Aí eu fiquei pensando, né? Mas é exatamente isso. Não que você vai partir do nada, né? Porque ninguém está tendo um surto psicótico. Mas, no surto, na verdade, a pessoa vê coisa que não existe. Mas o que necessariamente é uma evidência, como que eu posso dizer? Leva em consideração o observador. O observador numa evidência também é considerado, ele não é ignorado. Ou seja, é meio subjetivo. Não totalmente, mas é meio subjetivo. Então, a evidência é moldada por suposições, por hipóteses, que criam uma estrutura na qual uma observação desempenha um papel particularmente significativo. Uma observação factual pode apoiar várias teorias possíveis. Portanto, é importante identificar a teoria que traz o maior grau de ordem e conexão a uma massa de fatos. Inclusive, essa é uma coisa bem importante para direito. Para o direito, essa é uma ideia, né? Muito importante, tem até matéria sobre isso. Então, assim, sobre uma cena de um crime, por exemplo. As observações factuais, portanto, só se tornam evidências quando colocadas dentro de um contexto apropriado de interpretação. Então, dentro do contexto apropriado de interpretação, quem vai interpretar? Uma pessoa. Ou seja, a pessoa também é considerada nesse momento de julgar evidências, válidas ou não. Então, vamos para o próximo capítulo, a ação de Deus no mundo. Esse capítulo aqui, eu achei muito interessante, achei bem interessante de entender. Então, o deísmo... isso. Mas aí eu fico longe de vocês. Nem tanto. Gente, é tão bom trabalhar assim. Ai, como é que eu tô? Tá maravilhosa. Ai, continue assim. Deus abençoe. Inclusive, gente, hoje essa apresentação ela tem dois momentos, né? Para os casados ou namorados, cara, terrível, né? Porque se palestra dia 12. Mas eu tô aqui para dar apoio para você, meu amigo, minha amiga, solteiro, então para passar seu tempo, né? Para que esse dia passe rápido. Então, estamos aqui para contribuir com vocês. A ação de Deus no mundo. Olha só, providencial, né? Qual é o capítulo? A ação de Deus no mundo. Uma das intersecções mais interessantes entre o pensamento científico e o religioso diz respeito à maneira pela qual se pode dizer que Deus age no mundo. E essa parte aqui, ela vai ser não é pré-requisito, mas enfim, ela está... isso eu entendi. Ela está moldando para o próximo capítulo, que é milagre. Então, como Deus age? O que é a ação de Deus no mundo? Então, ele não faz essa transição, deveria, mas eu estou fazendo a transição por vocês. Então, ele vai começar a falar aqui sobre como Deus age, as visões sobre como Deus age na natureza, para depois falar sobre milagre. O que é um milagre? Tá faltando tempo? Tem quanto tempo? Gosto disso. Então, diz respeito à maneira sobre como Deus age no mundo. Então, nós temos as formas de interpretar, tem até mais, mas ele se atém a essas 4. Deísmo, tomismo, teologia do processo, que eu achei o máximo essa teologia do processo. Eu me sinto meio Deus, sabe, na teologia do processo, tentando convencer minha sobrinha a arrumar o quarto dela. Então mas esse eu vou falar depois. E tem a teoria quântica,
Deus age através da indeterminação. Sim. Tem 30 minutos. Dúvida de informação do meu quarto? Estou na palestra. A linguagem da ação divina, a forma como Deus conversa, né, é parte integrante do Antigo e do Novo Testamento. O Deus de Israel é frequentemente e definitivamente retratado e descrito como um Deus que atua na história. Isso na palavra de Deus, ok? Na Bíblia. Então, o deísmo, aqui vem mais um pouquinho à frente, segundo também a questão da natureza. Deus age única e exclusivamente através das leis da natureza. Inclusive, a ideia de esse termo, lei da natureza, ele será um pouco tratado ali na frente. Ou não? Não, ele é aqui. A parte, na verdade, teria que falar um pouquinho antes, mas enfim. Então, o deísmo, Deus age através das leis da natureza. O que é uma lei da natureza? Esse termo, né? Ele é conhecido desde a patrística, mas ele começou a ser usado ali no finalzinho da Idade Média. Embora o conceito, estou em página 178, embora o conceito de regularidade da natureza fosse amplamente aceito durante a Idade Média, regularidade. Isso acontece, o sol nasce todo dia de manhã. Toda vez que tem uma nuvem escura, chove. Então, esse conceito de regularidade, a definição era conhecida desde a Idade Média. Mas a expressão específica leis da natureza não era usada para indicar essa racionalidade. Mas, em geral, ele é empregada para fazer referência a leis morais. Então, na idade, ainda que se conhecesse o termo, a ideia relacionada a esse termo, até a Idade Média, era o quê? A lei moral. Então, leis da natureza, quando você fala lei da natureza, para o medievo era o quê? Lei moral. Que se acreditavam eram fundamentadas em uma ordem divinamente estabelecida. O que era estabelecido para uma pessoa da Idade Média, né? Se eu falasse assim, lei moral é uma lei fundamentada em uma ordem divinamente estabelecida. Deus estabeleceu isso, a moralidade. Só que na época de Newton, no entanto, a expressão leis da natureza estava se tornando bem estabelecida nos círculos científicos, com o sentido de certos princípios fundamentais capazes de serem expressos matematicamente, que capturavam e expressavam relações estruturais essenciais dentro do mundo da natureza. Então, de uma coisa moral religiosa, passou-se, não foi um processo, né? Tem até uma palestra muito interessante da ABC2 sobre isso, sobre o termo leis da natureza, como isso foi mudando. Então, isso começou a sair da religião e ir para a ciência. Claro que no começo da ciência, como é hoje, né, como a vemos hoje, ela era feita basicamente de cristãos. Cristãos faziam ciência. Então, isso ele fala um pouquinho no livro, né, sobre Newton, a religiosidade de Newton, a religiosidade de Boyle. E por aí vai. A ênfase newtoniana na regularidade mecânica, 179. A ênfase newtoniana na regularidade mecânica do universo estava intimamente ligada à ascensão do movimento conhecido como deísmo. Então, isso aqui é uma coisa interessante. E o que a gente chama, o deísmo. Então, você imagina alguém defendendo o deísmo, que eles tinham, né, todo um arcabouço. Não. Ele não era coordenado, bem definido, mas sim com um amplo espectro de opiniões individuais. Então, fulano achava isso, com graus variados. Mas qual que era a característica principal do deísmo? Caracterizada por graus variados de ceticismo quanto à racionalidade e utilidade das crenças religiosas tradicionais. Então, o que caracterizava, principalmente na época de Newton, o deísmo, que a gente chama hoje de deísmo? Ceticismo sobre Deus.
ceticismo sobre crenças religiosas, perdão, que não é sinônimo. E essas crenças religiosas tradicionais. Então, o deísmo assume várias formas para ser coberto, por uma única definição ou história. Então, se a gente tiver uma ideia sobre deísmo, é basicamente isso, de ceticismo sobre religião, crença religiosa tradicional. Eles creem num Deus, em algo, mas que ele fique um pouquinho distante. Então, resumindo, é o seguinte: Deus criou o mundo de maneira racional e ordenada, refletindo sua própria natureza racional, e dotou a ordem natural, o mundo, com a capacidade de se desenvolver e funcionar sem a necessidade de sua presença ou envolvimento contínuo. Ou seja, Deus, para o deísmo, é não pessoal. É o famoso você que lute. Eu já tinha feito essa relação. O deísmo se eu tivesse que resumir o deísmo em uma frase, você que lute. Sim. O Raul quer falar, amor. Uma coisa interessante sobre o deísmo é que eles colocam como que se o mundo girasse desse corda no relógio e deixasse ele tocar sozinho. Tipo assim, eles não colocam Deus como um ser superior que intervém sobre a sua criação. Eles acreditam, entende-se, que o deísmo coloca Deus num status de distanciamento, no qual ele não interage com a sua criação. É interessante isso mesmo. Uhum. Usando aquela analogia do Paley, né, do relógio, não sei se vocês sabem, vocês novinhos e novinhas, e novex, mas havia um tempo onde você dava corda, né? Então, se você queria que um relógio funcionasse, você tinha que dar corda. Então, é tipo como se fosse dar uma carga, dar uma bateria, né, no celular, dar uma carga, né, você dá corda, porque era mecânico, mas você tinha que girar, e deixava lá. Então, essa é a ideia. O deísmo partia também desse princípio, dessa ideia de Paley, né, de que ele dava corda e deixava o mundo funcionar, ele não interagia. E agora partimos para a forma de interpretação da ação de Deus no mundo, chamado tomismo, que é segundo São Tomás de Aquino. Então, Deus age por causas secundárias. Eu demorei a entender isso, não que eu esteja sabendo demais, mas eu acho que eu entendi. Então, eu quero começar lá no meio desse item, que é com a analogia, que com essa analogia eu comecei a entender. Imagine uma pianista talentosa, que tem a capacidade de tocar piano lindamente. No entanto, a excelência de sua execução depende do quê? Em parte, da qualidade de seu piano. Um piano desafinado ou mecanicamente defeituoso não permitirá que ela faça uma apresentação satisfatória de por exemplo, noturno de Chopin. Não importa quão bem ela possa tocar o instrumento. Nessa analogia, a pianista é a causa primária da performance e o piano a causa secundária. Ambos, piano e pianista, são necessários. Cada um tem um papel significativamente diferente a desempenhar, porém importante, né? Então, isso Deus age através de causas secundárias, no tomismo, né? Então, não que Deus não possa ir lá como a pianista, ir lá e fazer, mas ele age por várias causas secundárias. A concepção de Tomás sobre a ação divina focaliza a distinção entre causas primárias e secundárias. Segundo Tomás, Deus não trabalha diretamente no mundo, mas através de causas secundárias. Contudo, embora possamos distinguir entre causalidade primária e secundária, ou entre causalidade divina e natural, no caso, e argumentar que funcionam em diferentes níveis, é importante compreender que elas não são absolutamente independentes uma da outra, porque a causalidade divina é, em última instância,
a causa da causalidade causalidade própria das criaturas. E Tomás de Aquino usa continuando a leitura aqui, 182, a página. Tomás de Aquino usa esse apelo a causas secundárias para lidar com alguns problemas relacionados à teodiceia, conhecida também como a presença do mal no mundo. Sofrimento e dor não devem ser atribuídos à ação direta de Deus. Deus não causa dor, mas à fragilidade e debilidade das causas secundárias, através das quais Deus trabalha. Deus, em outras palavras, deve ser visto como a causa primária, e as variadas agências no mundo como causas secundárias associadas. Então, ele é um tema que me interessa muito, teodiceia, né? Sobre o mal no mundo e a ação, e como Deus se relaciona a isso, é uma coisa que eu acho muito interessante, ainda que eu não consiga verbalizar, eu não tenho instrumentalidade verbal para falar sobre isso, mas eu acho um tema muito interessante. E você tem, a teologia, tem várias formas de interpretar, né, o mal no mundo. Tem uma abordagem de um filósofo britânico sobre o tomismo, né, das causas secundárias. Eu achei extremamente interessante. Uma abordagem relacionada sobre o tomismo foi desenvolvida pelo teórico filósofo britânico Austin Farrer. Gostei da minha pronúncia. Essa descrição da ação divina é frequentemente dominada de agência dupla. Segundo Farrer, toda ação que ocorre no mundo inclui um papel causal para um ou mais agentes ou objetos no mundo, que são as causas secundárias, e um papel distinto para Deus, como causa primária do que ocorre. Poderíamos, portanto, falar de um nexo ordenado de causas e efeitos criados, que, em última análise, dependem da ação divina. Então, duas ordens diferentes de eficácia podem ser distinguidas. Uma ordem horizontal, de causas e efeitos criados, e uma ordem horizontal, de causas e efeitos criados, e uma ordem vertical, através da qual Deus estabelece e sustenta a primeira. Achei isso extremamente interessante. Um autor chamado Aubrey Moore, ele faz a seguinte observação. A ciência havia empurrado o Deus dos deístas para cada vez mais longe. Então, os deístas já pensavam assim, a ciência começou a não abarcar a ideia de Deus, que o tornou mais longe ainda. Então, a ciência havia empurrado o Deus dos deístas para cada vez mais longe. E no momento em que parecia que ele seria expulso completamente, o darwinismo apareceu e, sob o disfarce de um inimigo, fez o trabalho de um amigo. Ele conferiu à filosofia e à religião um benefício inestimável, mostrando-nos que devemos escolher entre duas alternativas. Ou Deus está presente em toda parte na natureza, ou ele não está em lugar nenhum. Ele não pode delegar seu poder a semideuses chamados de segunda causa. Na natureza, tudo deve ser obra dele, ou nada. Então, esse Moore, ele meio que rejeita a ideia do tomismo e abarca a ideia de Darwin, né? Achei extremamente interessante. Que fala sobre o quê? Sobre o processo da criação. Agora vamos à teologia do processo. Deus age através da persuasão. Olha essa teologia que eu achei o máximo. Deus fica implorando, Deus fica tentando fazer com que ele é extremamente, meu Deus, você não, o arminiano calvinista. Essa teologia do processo é extremamente arminiana. Deus não somente dá livre-arbítrio, né? Deus não somente dá arbítrio, que é aí o livre, enfim, é uma discussão grande. Deus não dá somente arbítrio, mas como ele fica... Autonomia.
ele fica, uma autonomia grande, mas quando ele quer agir, ele sugere. Sabe assim, quando, no meu caso, né, você fica assim, fulano, vai arrumar o quarto. Ó, tá sujo, tá arrumando. Então, assim, ele fica, na teologia do processo, Deus fica tentando persuadir as pessoas, né? Então, é uma forma como Deus age. Só que isso, segundo aqui o Alistair McGrath, não responde muito, porque tira a responsabilidade de Deus quanto a maldade no mundo, mas ele não explica sobre deu branco, calma. Na teologia do processo, isso explica muito sobre a ausência de responsabilidade de Deus quanto ao mal, mas não explica sobre as grandes enchentes, sobre os fenômenos naturais, era isso. Eu só estava testando você. Né? Então, esse é um problema da teologia do processo. E aí, por fim, a teologia... Vou só mostrar assim. Um dos problemas nesse sentido, que a Rosana colocou, da teologia do processo, é que fazem com que a identidade de Deus seja questionada quanto à sua soberania. Também tem isso. Então, as limitações, se por um lado Deus dá liberdade para que a criação haja de maneira independente, por outro lado, se questiona se esse Deus de fato é soberano sobre a sua criação. Né? Então, essa é uma dos questionamentos que foram feitos sobre a teologia do processo e que, metodologicamente, elas não foram válidas por causa disso. Obrigada. É isso mesmo. Ele leu o livro também. A teoria, quem diria, né? Não tem coach quântico, tem a teoria quântica da ação de Deus no mundo. Que exatamente não, mas a ideia é uma indeterminação. O que Deus faz? É indeterminado. É sério, gente, é engraçado, mas é sério. E isso tem muito a ver, né, na explicação do Alistair McGrath, com, obviamente, a teoria quântica, e ele indica, né, ele aponta sobre uma das a teoria, eu sei que a teoria quântica, ela tem várias interpretações, uma delas é essa abordagem de Copenhagen, que está aqui no livro. E essa forma de interpretar a teoria quântica, ela foi abarcada na forma de ação de Deus, na forma de interpretar a ação de Deus no mundo. Então, a agência divina, o que ele diz aqui? A agência no sentido de agir. A agência divina pode operar sem detecção ou interferência na autonomia das entidades naturais, particularmente as vivas. Assim, Deus é o determinador das indeterminações. Você pode não identificar, Deus pode agir o tempo inteiro, direto ou indiretamente, do jeito que ele quiser. Só que você não vê. Então, é mais ou menos assim, Deus age através das naturezas. Pode falar, o Raul quer falar uma coisa. Na verdade, não é que a gente não vê, a gente não consegue determinar por onde ele está agindo. A gente consegue ver até. Por exemplo, o milagre. A gente consegue ver o milagre. A gente sabe que, de alguma forma, Deus está associado ao milagre. Mas a gente não consegue saber como que ele agiu para que aquele milagre acontecesse. Entendeu? É isso que é indeterminação, porque você sabe que existe, você sabe que está lá, mas não sabe como. Você pode saber, né? Você pode até saber. Exato. Você não sabe o como. Então, finalizamos agora, né? Eu acho que eu só tenho mais 20 minutos. 10. Vamos lá. Os milagres e leis da natureza. Resumidamente, vou falar resumidamente, depois eu vou passar de um por um, en passant. Deus age. Então, assim, é muito claro que Deus não haja para o deísta, né? Para o deísta, é lei da natureza e acabou. É aquilo ali. E o milagre? É porque eu ainda não soube responder. É uma coisa que, né,
Deus não agiu em nada aquilo ali. Se houve um milagre para um deísta, é porque eu ainda não sei explicar aquilo ali, e só, né? Mas não há como negar que algumas coisas fogem do normal. Não tem como negar, né? Que alguns fatos, na melhor das hipóteses, eles não seguem a regra da lei da natureza, né? Então, resumidamente é isso. Na época de Galileu, Kepler e Newton, nessa época, os principais cientistas desse período, quase sem exceção, tinham um duplo compromisso. Por um lado, com uma ciência baseada em um universo mecânico, governado por leis imutáveis da natureza. E, por outro, com o Deus onipotente. Então, nessa época do comecinho da ciência, não havia um problema moral crer na ciência, digamos assim, e crer em Deus. Você tinha dois compromissos, né? Então, para eles crer em milagre não era desacreditá-lo como cientista. Não era. Então, no comecinho ali, Galileu, Kepler e Newton, eles eram cristãos, assim, ferrenhos cristãos, digamos assim. E para eles, como eu disse, né, crer em milagre não diminuía seu crédito na ciência. Os principais cientistas dessa época não viam isso como problemático. Robert Boyle, por exemplo, escreveu que, embora Deus tivesse estabelecido as leis da natureza, ele não amarrou, eu amei essa frase, ele não amarrou as suas próprias mãos com elas, com as leis da natureza. Assim, pode reforçar, suspender, anular e reverter qualquer uma delas como achar conveniente. Newton, por sua vez, considerava que dado evento pode parecer... Aí, Newton já é meio deísta, né? Newton já é meio deísta, olha só. Newton, por sua vez, considerava que dado evento pode parecer milagroso para um observador e natural para outro, dependendo do estado de conhecimento do observador. Os milagres são assim chamados não porque são obras de Deus, olha só, mas porque raramente acontecem. E por esse motivo de raramente acontecer, geram admiração. Se eles acontecessem constantemente, de acordo com certas leis impressas na natureza das coisas, não seriam mais milagres maravilhosos, mas seriam considerados na filosofia como parte dos fenômenos da natureza, apesar de a causa de suas causas ser desconhecidas por nós. Isso é uma coisa interessante também, que o Alistair traz aqui no livro, que há que se entender que há coisas realmente que fogem do normal e há coisas que não já aconteceram e que dependem também, ele fala aqui, ele usa esse texto, inclusive, esse que eu acabei de ler, né? Ele depende do observador. Mas aí a questão, dentro desse capítulo, né, ele traz assim, mas e Deus? A ação de Deus de uma forma inusual, vou chamar de milagre, né? É o que? Ele quebra uma lei que ele criou, ou ele age dentro dessa lei, mas de uma forma que não foi pensada, né? Ele traz, na verdade, tem esses 3 itens aqui, crítica dos milagres, Keith Ward e Wolfhart. Pannenberg é mais fácil, né? E o Pannenberg aqui. Mas nesses 3 itens, ele vai tratando sobre isso. Deus vai estar quebrando o que ele criou, e essa frase aqui do Boyle eu achei o máximo. Peraí, Deus criou, mas se ele quiser quebrar, reinventar, é ele que fez, né? É uma frase aqui interessante do Hume, né? Que é a primeira crítica dos milagres por David Hume. As visões de Hume sobre os processos indutivos que conduzem à formulação de leis da natureza o levam a concluir que a regularidade que elas expressam, as leis, é a mesma regularidade que a natureza expressa. As leis,
não é uma característica do mundo real, mas de uma construção da mente humana que impõe a ele, que impõe ordem a ele. Então, na verdade, o que a gente fala assim, é lei da natureza, eu que criei, a minha mente que criou. Achei interessante, muito interessante. Então, se acontecer uma coisa que vai além disso, é porque a minha mente não conseguiu captar. Uma observação que foi excelente. Todas as minhas observações são excelentes, Sara. Qual delas que foi excelente? Chovendo molhado. Humildade é tudo, né? Ai. Vamos lá. Então, assim, e já... Então, o tempo está acabando e tem muita coisa ainda para ler. Então, assim, vou passar aqui para o Keith Ward. Tem uma no finalzinho, só um instantinho, por gentileza. Sobre Tennant, dentro dessa crítica dos milagres de Roma. O milagre e suas... no livro de Tennant, O Milagre e Suas Pressuposições Filosóficas, é o livro dele, ele faz uma afirmação significativa. Até que tenhamos chegado a algo como onisciência quanto à constituição e às capacidades intrínsecas da natureza, não podemos afirmar que nenhuma maravilha esteja além delas, ou, no meu caso, que eu acrescento, antes delas. Então, você não pode falar que é o que não é. Por que você não pode falar que é ou não é um milagre? Porque você não conhece todas, lembra lá da questão de prova, né? Você não conhece tudo que envolve um objeto, né? Aquele que ganhou o prêmio, oh meu Deus, aquele físico brasileiro que ganhou o prêmio Templeton do ano passado. O nome dele? Gente, alguém me ajuda aí. Aquele que ganhou o prêmio Templeton, é um físico brasileiro, um loirão alto. Ninguém, enfim. Ele não fala, ele é ateu, mas ele não dá Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, obrigada. Obrigada, Samila. Ele é ateu, mas ele não é um Richard Dawkins da vida, que fala que não existe Deus. Exatamente por isso. Ele fala assim, gente, eu não conheço tudo, como é que eu vou dizer que não existe? Né? Então, eu não posso dizer que não existe. Aí ele fala assim, na verdade, não é ateu. Ele fala assim, que ele pode vir a acreditar. Ele é um agnóstico. Ele é um agnóstico. Você pode ser um ateu, você pode ser budista, né? Mas enfim. Então, ele é um agnóstico. Foi o que eu estava corrigindo. Ele é um agnóstico. Por quê? Ele não pode afirmar que Deus não existe. Porque ele não conhece tudo. E é exatamente aqui essa parte do Tennant, né? Que é no livro O Milagre e Suas Pressuposições Filosóficas. Então, se você não sabe de tudo que envolve um objeto, você não pode dizer que não é um milagre, né? A melhor das hipóteses, você pode ver que ela que ela não ocorre, a frequência dela é baixíssima. E finalizando agora que a gente está indo para o Ward, a Keith Ward sobre milagres. Ele faz uma observação assim, se pensarmos que as leis foram criadas por Deus, as leis da natureza, as próprias leis devem existir por algum motivo. E se Deus é um agente pessoal, esse motivo poderia muito bem justificar algumas ocorrências que transcendem princípios gerais semelhantes a leis. Acho que eu não vou achar aqui. Até para Keith Ward, até a quebra da lei, a lei da natureza, é como se fosse a lei do Antigo Testamento e a graça. A lei não serviu. A lei não serviu para nada. Serviu, sim, para te conduzir para a graça. E a mesma coisa aqui. O milagre não é Deus quebrando uma lei da natureza, mas é usando a lei da natureza de tal forma, que te conduza a vê-lo, a ver a sua grandiosidade.
E finalizando esse capítulo sobre milagres e leis da natureza, o milagre é apenas um evento ou ação incomum, e a interpretação religiosa o identifica como um ato de Deus. Então você viu aquilo, incomum, pô, agora eu vou colocar na conta de Deus, assim, eu não sei explicar, é Deus. Inclusive, isso é um problema por causa por Deus das lacunas, né? Quando você não sabe explicar algo, coloca isso na conta de Deus. E quando você começa a explicar, então isso não foi um milagre, não era Deus. Porque eu só posso, segundo essa forma aqui de interpretar, só Deus pode operar milagres. Mas assim, isso não, para ele não está relacionado com a explicação da ocorrência. E vamos agora falar sobre a teologia natural. Isso aqui é uma coisa que eu vi muito na faculdade, né? Eu vou falar bem en passant dela. É o seguinte, a teologia natural. A religião, ela foi criada não foi criada, não. Ela surgiu com o ser humano. Então, você lida com a questão histórica, não, antropológica da criação do surgimento do ser humano. Então, surgiu o ser humano, ele foi evoluindo, e a crença num Deus também foi evoluindo. Então, como eles conseguem explicar isso, logo, religião não é que não exista. Ela não é digna de validação nenhuma, né? Então, vamos lá. A maioria dos argumentos evolutivos de desmistificação se concentra na utilidade social da religião. A religião tem um fator social, social bom? Tem. Então, quanto mais as populações se unificavam sob uma ideia religiosa, né, um protetor, um Deus, um algo, mais elas sobreviviam. Então, foi por isso que foi passado para frente, segundo essa forma de interpretação, né, para os seus descendentes. Então, na verdade, religião é só uma questão evolutiva acessória, né? Então, os humanos foram se desenvolvendo, e a religião também, como eles formavam grupos coesos, logo eles sobreviviam mais, logo a religião continuava passando para frente. Tornando a questão da definição menos importante. Crenças que incentivam o surgimento de atitudes pró-sociais provavelmente levarão a uma maior possibilidade de sobrevivência para a comunidade que as adotam. Foi o que eu falei, né? Ele falou igualzinho que eu falei, ó. Mas a capacidade da religião de aumentar as perspectivas de sobrevivência em um grupo é consequência da sua verdade ou da sua utilidade? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, sobreviveu. Mas sobreviveu porque ele foi útil ou porque a verdade dita ali foi grande, fez uma cola social, né? Acho que, inclusive, para mim, particularmente, uma coisa não impede a outra, pode ser ambos, dependendo da religião, né? Porque os canibais estão aí para dizer o contrário, né? Então, tem uma coisa interessante aqui, resumindo. A possibilidade de explicação de algo não significa retirar a transcendência desse algo. Não é porque eu consigo explicar o arco-íris, né? Que isso significa que Deus não exista mais. Eu já vi isso, inclusive, na faculdade. Mas que idiota, né, na Bíblia dizer isso, porque eu consigo explicar o que é o arco-íris. Você pode continuar explicando o arco-íris como foi, e isso não significa que Deus não tenha criado o arco-íris. Né? É meio que o darwinismo, né? Eu vejo isso muito com os olhos darwinianos nesse sentido, né? Eu consigo explicar, mas é exatamente neste momento que eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Porque além de criar, ele ainda criou usando leis da natureza.
que ele mesmo criou, inclusive. Uma coisa... Raul quer falar. Sim, contribua. Contribua. Não, uma coisa interessante disso é que a explicação, ela não invalida a soberania de Deus, ou então a questão de algo... Desculpa, falei errado. Algo ser explicado não invalida a ação extraordinária. Então, tipo, Deus não é inválido se você consegue explicar um fenômeno, ou se você consegue até mesmo explicar um milagre, né? Pelo contrário, tipo, a gente podendo ter a oportunidade de observar aquilo e explicá-lo, só valida que Deus criou ordem e criou excelência naquilo que ele fez, né? Então, tipo, mais para frente o McGrath vai falar sobre a questão de significado, que a natureza intrinsecamente ela não possui significado, mas foi dada ao homem a habilidade de enxergar significado na natureza. Então, tipo assim, é algo que distingue, inclusive, o ser humano da própria natureza, né? Eu digo natureza material, né? Porque o Senhor nos deu a capacidade primorosa, né, de observar a realidade da natureza e dar a ela significado, né, e também traduzir o significado das coisas que Deus já ordenou. Então, tipo, é isso. Obrigada. Vamos lá, terminamos a teologia natural, né, que resumidamente é isso, de que grupos humanos evoluíram, e se religião estava com eles, logo religião não é algo de se crer, que se deva crer. Já a teologia natural, no próximo capítulo, aqui na página 202, é Deus a melhor explicação do universo? Então, tem uma questão aqui, na página 202, né? Questão totalmente legítima. De que maneira Deus pode ser visto como a melhor explicação do nosso universo? Por que não deuses? Né? Por que não... Ele fala aqui. Tem uma analogia que José Ortega y Gasset fez sobre um arco de evidências que vincule... Outra maneira que admite não haver um arco... Perdão. Sobre a melhor explicação. Outra maneira de expressar isso é encontrado nos escritos do José Ortega y Gasset, que admite não haver um arco de evidências que vincule a forma segura e inequívoca, que segura de forma segura e inequívoca o mundo empírico e a realidade transcendente. No entanto, Ortega nos pede para imaginar um arco romano, ligando dois pilares. Parte do arco desabou, mas ainda podemos ver o traço do arco original e fazer a conexão agora imaginativa, mas que antes era real, entre os dois pilares. Então, realmente, dentro da teologia natural, como que você pode explicar Deus, crer em Deus? Você liga os pontos, né? Nessa analogia daqui do José Ortega, particularmente achei bem interessante. Interessante que eu estou expondo um capítulo de acordo com o meu ponto de vista, né? Se vocês forem ler, ou melhor, quem já leu também, não gostei de nada disso. Eu acho que eu deveria ser mais impessoal na exposição do capítulo. Mas ainda não cheguei nesse nível. Ele fala aqui, nesse ponto, sobre a história do termo teologia natural. Esse termo era conhecido dos primeiros autores cristãos, mas não era comumente usada nos escritores medievais, como Tomás de Aquino. Como observou com razão um estudioso, o Webb, no início do século XX, estudos históricos indicam que a expressão teologia natural raramente foi usada durante esse período. Mas onde que eu quero chegar?
é que com Raimundo de Sebonde, um estudioso catalão, no ano de 1300, a vida dele, né, de 1385, ou seja, ali no finalzinho da Idade Média, ele escreveu um livro, Liber Creaturarum, o livro das criaturas, que depois da morte dele, na segunda edição, colocaram teologia natural. Aí é onde as 4 formas de interpretar a teologia natural, David. Se é que ele saiu. Vai sair. Perdeu, David, ó. Perdeu. Então, ele, aqui, nesse capítulo, ele, aqui na frente, a partir da página 205, ele trata sobre 4 formas de visualizar o termo teologia natural. Então, quais são? Quando você fala assim, a explicação de ver Deus no mundo, porque quando a gente fala de teologia natural, não sei vocês, mas eu lembro logo da analogia do livro da natureza, né? Tem um livro das Escrituras, que Deus se revela claramente, e um livro da natureza, onde Deus se mostra, né? Então, olha só, a primeira forma de interpretar o termo teologia natural refere-se a uma forma de raciocínio, independentemente da revelação, que reflete sobre as implicações teístas da beleza ou da complexidade do mundo real. Então, é a forma como você percebe a beleza, a forma como a percepção sua da beleza e do mundo natural. Essa é a primeira forma de interpretar a teologia natural. Sim. Uma coisa que deve ser observada durante essa explicação dos modelos de teologia natural é porque elas acompanharam a forma como se enxergava o ser humano, né, a pessoa inserida no mundo, e a forma como se enxergava a religião. Isso é algo discutido, na verdade, é o estudo, né, da vida do Peter Harrison. O Peter Harrison, ele discute sobre essa questão, né, do conceito, a origem e história do termo ciência e do termo religião, e ele trata sobre essas questões, né, especialmente da teologia da natureza, porque ela sofre modificações, o entendimento sobre teologia natural sofre modificações de acordo com o que se entendia sobre o homem e a ação do homem no mundo, né, e Deus e a ação de Deus no mundo. Então, são essas duas coisas que fazem com que o conceito de teologia natural sofra modificações ao longo do tempo. E, de igual forma, o Alistair McGrath, ele lança uma nova teologia natural com o objetivo de ressignificar essas questões. Ele parte de uma base diferente para explicar a teologia natural. É isso. Obrigada. Já estamos quase no fim, galera. Uma segunda forma de interpretar a teologia natural, ela designa uma teologia que vem naturalmente à mente humana, isto é, sem o auxílio da revelação divina. Pode ser considerada como uma demonstração da racionalidade intrínseca da fé cristã, usando formas naturais de raciocínio. Então, isso aqui é uma coisa interessante que eu vejo que se pode ver muito em criança, né? Então, a ideia do transcendente vem muito naturalmente na cabeça da criança. Não. Penúltima. A terceira forma de interpretar a teologia natural deve ser entendida primordialmente como uma teologia da natureza, isto é, como uma maneira especificamente cristã de ver ou entender o mundo natural. Essa que é que o David falou, né? Que inclusive é a analogia do livro da natureza, né? Que você consegue perceber Deus você pode perceber Deus Deu branco? Vou ver aqui. Não. O movimento do pensamento aqui é de dentro da tradição cristã em direção à natureza. E não da natureza. Não, então não é essa aqui ainda, não. E não da natureza em direção à fé.
Essa abordagem pressupõe a revelação divina e reflete o entendimento específico da natureza que resulta quando a natureza é vista dessa perspectiva. Foi muito complicado. E a teologia natural é o resultado intelectual da tendência natural. Essa é a quarta forma, né? A teologia natural é o resultado intelectual da tendência natural da mente humana de desejar ou se inclinar para Deus. Tradicionalmente, essa abordagem faz um apelo ao desejo natural de ver Deus. Então, acho que eu confundi, tá? Que eu falei que era o segundo, esse aqui. E a gente vê isso muito em criança. Desejo natural de ver Deus, desenvolvido por Tomás de Aquino. Segundo Bernard Lonergan, há uma tendência inata do intelecto humano para entender a existência. Só um instantinho. O ponto a ser apreciado aqui é que teologia natural designa um empreendimento intelectual multifacetado. Então, tanto a primeira como a segunda como a quarta forma de interpretar a teologia natural é que isso, na verdade, é multifacetado, que resiste à definição. Ainda que não tenha uma definição, é rico em aplicações e explora possíveis conexões entre o mundo da natureza e uma realidade transcendente, como o conceito cristão de Deus. Sim, Rafa. Essa posição de Tomás de Aquino, ela colocava que a pessoa, ao explorar a natureza, ela ia encontrando as revelações de Deus, e o fim único para isso era se entregar a Deus, né? Devido à evolução, né, da ciência, se descobriu que, na verdade, não é assim. A pessoa pode explorar a vida inteira a ciência e ela nunca se inclinar diante de Deus, né? Como a gente vê, inclusive, os ateus que são prova disso. Então, assim, essa posição lança dúvidas sobre aquilo que Tomás de Aquino propôs, né? Daí, para solucionar esse problema, o Alistair McGrath, ele coloca uma outra fonte, né? Ao contrário da própria natureza apresentar a revelação de Deus, ele faz ao inverso. Ele coloca que a revelação de Deus traz uma profundidade maior para a explicação da natureza, né? Obrigada. Não, pulei. Acabou. Não. Você colocou mais slide? Sobre as meta-questões. Aqui. É que, na verdade, essa questão das meta-questões começam nesse capítulo aqui, nesse item aqui, Teologia Natural, um Deus Melhor. Então, a nova teologia natural de Joe Polkinghorne, ele fala o seguinte, que Joe Polkinghorne, vou passar para cá, tá? Só que esse tema começa no capítulo anterior. Ele fala que, na melhor das opções, há questões na ciência que a própria ciência não consegue explicar, né? E a ideia de ciência e religião, a ideia não, o que lida, né? O assunto que lida ciência e religião, eles podem ser complementares. Então, a meta-questão científica é muito bem explicada, ou melhor, muito bem tratada dentro da religião. Então, essas meta-questões são, antes de mais nada, por que a ciência, em sua forma moderna e desenvolvida, é possível? A outra meta-questão, por que o universo físico é tão racionalmente transparente para nós, tal que possamos discernir seu padrão e estrutura, mesmo no mundo quântico, que tem pouca relação com a nossa experiência cotidiana? Terceiro, por que alguns dos padrões mais belos propostos pela matemática pura são realmente encontrados na estrutura do mundo físico? Aí vem a quarta meta-questão, que, na verdade, é o ajuste fino do universo. São muitas evidências não, há uma gama enorme de pontos em que, para acontecer a vida, é exatamente o que acontece.
né? Então, o ajuste fino do universo geralmente expressam em termos do princípio antrópico. Porque o universo aparentemente... Por que o universo aparentemente é ideal para a vida? Se a água não fosse alguma outra coisa, se um líquido... Então, se fosse mexido 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, um grau, um Fahrenheit para lá, a vida não aconteceria. Então, o ajuste fino esse termo, ajuste fino do universo, é uma outra meta-questão. Tem um texto aqui, terminando isso aí. Já estamos no fim, gente. Aguarda, já está terminando. Tenha fé. Então, existem vários usos aos quais uma teologia natural pode ser aplicada. Um deles, como vimos, é afirmar a legitimidade intelectual de um diálogo entre ciência e religião. Então, a teologia natural, nos ajuda a falar que sim, é possível e é legítimo ter uma conversa com a ciência e a religião. Talvez vendo cada uma como oferecendo perspectivas diferentes, mas potencialmente complementares de um mundo complexo. Achei isso o máximo. A teologia natural, inclusive ajudando a explicar metaquestões, traz legitimidade no diálogo. E nesse último item tem uma última metaquestão, né? Existem metaquestões que surgem de nossa experiência e entendimentos científicos, mas que nos apontam para além do que a ciência por si só pode presumir falar. Um exemplo de metaquestão diz respeito à uniformidade da natureza, que as ciências naturais devem assumir, mas que não podem provar. Então, esse é o finalzinho aí perdão. Isso é o último item, né, do capítulo que eu trago para vocês. Tem uma última frase ainda, que eu achei muito interessante na página 214, que é de John Polkinghorne, que a ciência depende de certos pressupostos críticos, que ela mesma não pode fornecer, mas que são providos com equilíbrio intelectual por um enquadramento teológico. Então, muita da base da ciência, quem forneceu foi a teologia. Isso não significa, não descredita, não tira a validade da ciência, mas que por outro lado, não se pode negar. A ciência não pode negar, que é o que ela tem feito, né? Cuspindo no prato que está comendo. Então é isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Quer dizer, a gente vai debater agora, né? A gente vai falar agora. Vamos abrir. Agora eu vou ver vocês. Oi, no caso, é uma pergunta que eu tô em dúvida. Sim. Talvez não tenha nada a ver com o contexto errado, mas não sei se vocês conhecem o quentismo. Quentismo. Uhum. Então, eu ia perguntar se o quentismo, a doutrina do quentismo, conversa com alguma dessas que você colocou, né? Do deísmo, tomismo e tudo mais. Posso procurar, você manda, posso procurar, mas assim, não conosco. Tá bom, obrigada. Nada. Essa foi fácil responder. Né? Realmente eu acho que o David deve conhecer esse cara. O nome não me é estranho, não. Nunca ouvi. Acho que o David já comentou sobre ele, inclusive. Mas eu realmente não sei. Sabe qual que é a abordagem que ele adota? Não, né? É uma doutrina. É uma doutrina, entendeu? Desculpa, não... Doutrina. Não. Qual doutrina, Sara? É quentismo. É uma doutrina, isso. Isso. Pensei que era o nome de uma pessoa. Eu também. Não. Não, mas o nome não me é estranho. Em algum lugar já devo ter ouvido falar. Sim. Não, tá bom. Sim, estamos aqui abertos. Oi. Olá, Natália. Oi, gente. Eu só queria... Na verdade, eu não tenho uma pergunta a fazer, mas
eu queria só dizer que eu estou muito feliz e que eu gostei muito da palestra. E, assim, eu ri demais com você, Rosana, porque eu achei o máximo, muito engraçado. E muita coisa legal que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, algumas coisas eu já tinha, porque eu comecei a ler um livro também do McGrath, mas foi aquele... mas eu tô no início dele ainda. Então, algumas coisas eu tava por dentro, mas muita coisa foi muita novidade para mim e eu adorei. Para mim também. Então somos duas. Eu tô super Gente, eu lia, eu voltava, meu Deus, é agora, Senhor. E fora isso na parte pessoal, né? Que essa semana só foi a misericórdia do Senhor. Mas até que nos ajudou o Senhor. Não, mas você foi super bem, eu adorei, eu achei que ficou tudo muito claro. Fora os engasgos. Aqui. Fora os engasgos. Não, foi ótimo. E os brancos. E eu quero logo adquirir o livro para poder estar por dentro e poder contribuir mais, mas, enfim, só quero agradecer mesmo. Que bom que vocês entenderam alguma coisa. Muito bom. Samila, tem alguma pergunta? Então, gostaria de parabenizar também a Rosana, foi bem descontraída. Mas, assim, a minha cabeça está com muita informação. Eu achei os capítulos aqui no livro que eu baixei e vou atrás, mas muito bom mesmo. Principalmente é como se fosse um paradoxo, né? Essa questão da ciência e da religião. Ele poderia, eu acredito, né? Que ele poderia conectar mais os assuntos, né? Então, porque, por exemplo, na hora que ele falou assim, que a ciência não, no item, né, no capítulo, subcapítulo, enfim, que ele fala que a ciência se baseia também em crenças, ele poderia conectar, ele é muito pobre em exemplos, né? Ainda que ele escreva muito bem, não estou dizendo que não escreva bem, mas ele é muito pobre, isso não ajuda muito, né? Se ele é um livro de início, né, um livro de entrada no tema, ele poderia ser bem mais bondoso com o leitor, né? Particularmente, eu tive essa dificuldade de falar isso, de colocar exemplos, de fazer conexões, né? De fazer as transições que ele não faz, mas, enfim, é muito estanque. Justamente quando você comenta isso, se a gente pensar assim, tipo, você estava comentando que a ciência hoje, ela tem a visão, né, dados os experimentos e tal, mas essa visão, ela pode mudar, então a ciência, ela não é uma verdade que não muda, ela está em constante atualização. E aí você tem a questão dos próprios pesquisadores que, às vezes, é como se fosse um tipo de fé, né? Ele crê que aquilo... Exatamente. Que ele poderia explorar fé, mais no livro. Ele não explora isso no livro. Então, a gente na ciência, a gente lida com fé. O que é fé? Não é ausência, mas pouco embasamento, pouca evidência que nos leva a crer né? Então, isso é fé. Então, a gente tem fé na ciência, não fé na ciência. A gente lida com o tema, com a ideia de fé dentro da ciência, sobre a ciência, né? Isso não tira a viabilidade, a credibilidade da ciência. E por que isso deveria tirar na parte da religião, né? Então, é realmente interessante isso. Muito bom. Desculpa, pode falar, Sam. Não, tranquilo. Quando ele fala sobre epistemologia da ciência, ele tenta trazer, claro, que de maneira extremamente sucinta, essa questão, porque nós, enquanto seres epistêmicos, enquanto seres que desenvolvem um conhecimento sobre algo, nós temos crenças. Essas crenças, elas são adequadas de acordo com a nossa experiência sensível, de acordo com aquilo que nós experienciamos, tanto fisicamente, quanto intelectualmente, quanto socialmente. Então, esse conjunto de crenças, ele vai sendo modulado de acordo com as nossas relações, né? Dentro da ciência, ele vai colocar, se não me engano, que a experiência científica,
ela faz com que as metodologias surjam, e essas metodologias, elas avançam para hipóteses e teorias de acordo com a capacidade de uma comunidade validar aquelas informações, né? E ele fala e ele volta à questão, mas o que faz essa prova científica de fato ser uma prova científica, né? O que sustenta uma verdade científica como verdade epistêmica, por exemplo? Então, tipo, vai cair aí a questão da validade científica, porque o fim último da prova científica, da validação científica, é a crença, a fé de que aquilo está verdade, a fé de que aquilo é verdadeiro e aquilo é confiável para se avançar, né? Você não tem o que o Karl Popper tentou colocar, que é, você não tem como questionar infinitamente aquilo que está sendo investigado e a ponto de trazer perguntas que vão mostrar que aquilo está errado, né? Então, tipo, você não consegue fazer isso exaustivamente, você não consegue esgotar as possibilidades de algo, né? E é aí que vai entrar a questão, não, você prova, você testa, você experimenta aquele conjunto de fenômenos, aquele conjunto de evidências, você faz experiências para tentar refutar aquilo, para tentar ver se ele tem credibilidade. Se ele for plausível, você tenta avançar. Se em algum momento ele der falhas, você procura verificar aquele conjunto de falhas para ver se eles desviam o seu resultado ou não, né? Caso eles não desviam o seu resultado, ele pode continuar sendo usado. Mas chega um ponto que a própria comunidade científica fala, olha, aquilo não pode ser mais usado. Então, eles mudam, né? É isso que ele vai falar que ele falou no capítulo 3 sobre revolução científica. Que a revolução científica, ela depende desse conjunto de crenças, ela depende desse conjunto de convicções de que um fenômeno, ele é plausível, ele é verificável, e os resultados que eles geram são confiáveis, né? É isso. Então, alguma dúvida? Alguém? Como que é o nome daquele filme, gente? Aí, arrasou. Hein? Obrigada. Espero melhorar. Porque uma coisa, assim, particularmente, né? Eu amo ouvir podcast, palestra, só absorver. Mas na hora de sedimentar esse conhecimento, né? E repassar, na verdade, quando você repassa, que você sedimenta bastante, né? E toda vez que isso acontece, eu falo, gente, eu não sei nada. Para que eu passei horas assistindo todo aquilo, né? Mas, assim, é dessa forma como a gente realmente entende e sedimenta o conhecimento, quando a gente tenta passar, né? É nóis, Natália, é nóis. Gente, obrigada. Vamos fazer uma oração para terminar? Pera. Sim. Eu gostaria que, não sei quando foi seu aniversário, acredito que foi esses dias atrás, certo? Então, foi. Que mencionasse, de preferência que fosse seu esposo, fizesse essa oração, conduzisse, né? Para agradecer Amém. a Deus pela sua vida, o quanto somos gratos por ter essa família. Eu te conheci. Sabe, perdão. Desculpa, o que você falou? Eu não entendi direito, cortou. Orar por mim. Não, mas ela falou outra coisa. Não, orar por essa esposa maravilhosa que você tem. Tô expressando aqui a gratidão, né, a Deus pela vida da... Gente, eu tenho dificuldade de pronunciar seu nome. É Roxana. Roxana, isso. Exatamente isso. Muito obrigada, gente. Tá bom, obrigado, Sara. Amém. Então vamos agradecer. Obrigado, Pai amado, pela reunião, Pai, pelo esse encontro que nós tivemos, Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida da minha esposa, Pai, que tem se dedicado tanto, Senhor, tanto em entender quanto buscar, Pai, mais profundamente essa compreensão, Pai, da relação entre fé e ciência, Pai. Tem se dedicado, Senhor Jesus, tanto nas atividades de casa quanto nas atividades de trabalho, Senhor. Muito obrigado por mais esse ano de vida, Pai, que ela teve, Senhor Jesus, e por mais esses dias, Pai, que nós temos aproveitado, aprofundado a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de entender tanto a ciência quanto a nós mesmos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos aprimorados, Pai, afiados, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome, Senhor.
Eu te peço graça, Senhor, que o Senhor também abençoe a vida dos nossos irmãos, Pai, que estiveram aqui conosco, Senhor, e aqueles também que não puderam participar, para que, Pai, o Teu Espírito Santo esteja guiando, Senhor, a vida de cada um, esteja nutrindo eles na graça, na misericórdia do Senhor, Pai. Aqueles que se dedicam, Pai, à busca da ciência, Senhor, que eles sejam nutridos, Pai, na esperança do Senhor, Pai, para que eles não desanimem da fé, Senhor, para que, Pai, eles consigam encontrar no Senhor verdadeira fortaleza, verdadeiro sentido, Senhor Jesus, de todas as coisas, Pai. Como foi apresentado hoje, Senhor, que a prova da nossa fé, Pai, não seja um motivo para que nós abandonemos a Deus, Senhor, mas sim, Pai, para que nós venhamos a nos aferrar ainda mais, Senhor, na nossa busca, na excelência de entregar ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor. Te peço graça, Pai, que Teu Espírito Santo nos guie, Pai, mais essa semana, Senhor, que haja a Tua paz, haja a Tua misericórdia, Pai, e que mais esse dia, Pai, o Senhor seja exaltado, Pai, em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Gente, obrigada, viu? A nossa foto, gente, vamos encerrar hoje. Ainda bem que você lembrou. Ainda bem que você lembrou, que eu nunca lembro. Então, peraí, gente, ó. Estilo, style. Samila. Ai, peraí, deixa eu arrumar minha cabeça. Aê! Cadê? Print. Diga X! Aê! Gente, obrigada. Boa noite. Gente, fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Boa semana. Só pular ali antes que perca. Valeu, obrigado. Ai, tô cansada.